Sejam todos bem-vindos ao canal Eletron Telecom. No vídeo de hoje vamos continuar com os tipos de polarização. Vamos falar agora da polarização por divisor de tensão, que é o tipo de polarização universalmente usada. Esta é a que oferece maior estabilidade. E este tipo de polarização é constituída pelos seguintes componentes: por uma resistência do coletor, esta, por um transistor, por uma resistência do emissor, primeira resistência da base, que é RB1, nós temos aqui RB1, e a segunda resistência da base, que é RB2. Neste caso, nós colocamos o potenciômetro para nos ajudar a variar e nós percebemos a intensidade da corrente que vai passando no nosso coletor. Quer dizer, se nós formos a variar o nosso potenciômetro, nós temos que entender como é que o circuito de polarização por divisor de tensão se comporta. A partir disso, nós podemos começar com o princípio de funcionamento. Primeiro, neste tipo de polarização, a corrente ela vai passar pela malha, primeira malha que nós temos aqui, a malha do coletor, que vai até no emissor. Com base nisso, nós temos que determinar os componentes com base no cálculo de dimensionamento dessas resistências. Primeira malha será essa malha que vamos percorrer a partir da VCC até a resistência do emissor. Teremos uma queda de tensão neste ponto, e esta queda de tensão somada com a outra queda de tensão, nós temos que ter mais a VCE, que é a tensão coletor emissor. Nós temos que ter um valor correspondente a VCC. No caso de cálculos, esta seria a primeira malha. A segunda malha vai ter que ser esta, que nós temos aqui a RB1 e a RB2. Se nós formos a percorrer esta malha, nós teremos a primeira resistência RB1, onde vamos ter uma certa queda de tensão, que é a VB1. E aqui também teremos a VB2, que é a queda de tensão do nosso potenciômetro. A tensão que entra na base é determinada pelo nosso potenciômetro, que é o RP. É chamado divisor de tensão porque nós temos duas resistências, onde é a divisão de tensão. Por exemplo, neste caso estamos a alimentar com 14 volts. Temos 14 volts neste ponto. Haverá uma queda de tensão nesta resistência e teremos uma queda de tensão neste potenciômetro. A tensão da base vai ser determinada por este potenciômetro. Este tipo de polarização, percebe-se que a corrente que entra na base não é muito maior, fazendo com que ele seja diferente em relação ao tipo de polarização que é de polarização fixa, porque a polarização fixa ela possui uma corrente muito maior. Um dos pontos interessantes desse tipo de polarização é a sua maior estabilidade. Tem uma maior estabilidade em relação a todos os outros tipos de polarização. Por isso que é muito usado. Se formos a usar ele como amplificador, é mais interessante ainda, porque este tipo de polarização garante uma maior estabilidade e um bom ganho de saída. Bom, aqui que vamos observar, nós temos aqui o nosso multímetro. Nós vamos medir a corrente na base. No momento, a nossa corrente na base é de 0,07 mA. Se nós formos a variar o nosso potenciômetro, nós vamos observar a intensidade do nosso LED. Também vamos observar a corrente no nosso multímetro. Vamos começar. A corrente, nesse exato momento nós temos uma corrente de 0,23 mA. Colocamos o LED simplesmente para poder nos mostrar a variação que a corrente no coletor sofre com a variação da corrente na base. Podemos aumentar ainda mais a corrente. Temos aqui a corrente da base. Nós temos aqui uma corrente de 1,04 mA. Esse sinal menos é por causa da polaridade do nosso multímetro. Veja o seguinte, esse tipo de polarização é muito emprego, porque o fator de estabilidade aqui neste tipo de polarização é muito satisfatório quando bem dimensionado, podemos dizer assim. Quando bem dimensionado, nós temos um fator de estabilidade abaixo de 1. A forma de analisar as malhas, nós primeiro temos que percorrer a primeira malha, que seria da VCC, esta malha que é do VB1, que é a base, que é a resistência B1, VB2 até o Terra. Podemos percorrer também essa outra malha, que é a VCC, que é da tensão no nosso coletor, passa pela VCE, que é a tensão coletor emissor,
Essa tensão coletor-emissor sabemos que tem que ser a metade da VCC e temos aqui a queda de tensão na resistência do emissor até o tero. Bom, esta aqui era a pequena demonstração de como é que funciona o circuito de polarização por divisor de tensão, porque apresenta maior estabilidade e também a questão de amplificação apresenta maior amplificação em termos se formos a usar como amplificador. Como nós podemos perceber, trata-se de um circuito simples, com poucos componentes, de baixo custo, claramente. Este tipo de circuito eles podem ser empregues como amplificadores de primeiro estágio. Podemos usar também para a criação de osciladores, podemos usar esse tipo de configuração, visto que os osciladores eles precisam de maior estabilidade. Então, com uma configuração dessas, com uma maior estabilidade que ela apresenta, é uma das vantagens que ela tem para nós podermos usar na criação de osciladores. Se gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ajude-nos a crescer, deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo.